to be free. Come together right now over me. Tá começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. Ele foi um dos primeiros empreendedores a investir no comércio eletrônico na América Latina. Em 2014, o seu negócio foi apontado como o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo. Além disso, ele liderou o primeiro IPO brasileiro exclusivamente na Bolsa de Valores de Nova York e já recebeu conceituadas premiações, como a de Empreendedor do Ano em Tecnologia pela Isto é Dinheiro. Hoje, o nosso Come Together é com o Márcio Khun Hyun, é o fundador da Netshoes, que segue atuando em conselhos de administração, é mentor lá na Endeavor, fundador da ZU e da Peçaí e ainda faz parte da nossa comunidade de investidores aqui da High Partners. Quanta coisa, hein, Márcio? Puxa vida, viu? Ah, muito bom, né? É uma jornada incrível, né? Mas queria te agradecer primeiro aí pelo convite. Vou fazer um high five que a gente faz aqui com todo mundo. E vamos embora, vamos contribuir aqui, dividir, somar e vamos juntos aqui nessa jornada. É isso, é um privilégio. Eu falo que aqui na High Partners a gente tem, eu pessoalmente, acho que eu nunca imaginei que eu fosse acessar pessoas tão legais, tão inspiradoras, sabe? Quando você fala assim, cara, nossa, essa pessoa se admira, e aí quando eu recebo aqui eu falo, pô Deus, muito legal, porque poder conviver com vocês, poder aprender com vocês é realmente um grande privilégio. Obrigada. Boa, obrigado. Bom, vamos lá. Márcio, são muitas as credenciais, são muitas os seus títulos, mas eu quero saber pelas suas próprias palavras. Quem é o Márcio Khun Hyun? Que eu preciso me corrigir aqui para aprender a falar direitinho. Bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, né? Corintiano, então eu sempre falo que quem veio primeiro é difícil saber, mas meus avós vieram da Armênia, então descendentes de armênios, né? Então vieram para o Brasil fugindo das guerras, aquele tempo muito complexo. Teve ali a briga com a Turquia, genocídio. Então os armênios tiveram uma diáspora muito grande. Então você vê a comunidade espalhada ao redor do mundo. Aí minha mãe chegou aqui com 12 anos do Líbano, meu pai já de uma família que metade nascida fora e metade aqui no Brasil, mas todos armênios. Então, aí depois frequentei a escola armênia, uma escola pequena aqui de São Paulo também, tinha em torno de 120 alunos. Me formei ali no ginásio, né, naquele tempo. Depois estudei Escola Técnica Federal em Técnico Mecânico, que eu sempre quis ser engenheiro, gostava e gosto muito de exatas, matemática, física. E depois acabei indo para o Mackenzie. E nessa história toda eu comecei trabalhando com 16 anos de office boy numa empresa de calçados. Para ver os armênios, os primeiros que chegaram começaram tendo fábrica de calçados, depois migraram para o varejo. Aí vem um pouco de porque a gente gosta tanto de varejo. E acredito que, acho que, eu não fiz a conta, mas acredito que 70%, 80% dos calçados aqui em São Paulo, os varejistas são armênios. E com isso não tinha outro lugar para trabalhar. Então eu comecei trabalhando com 16 anos. E depois, conto um pouco mais, mas aos 25 eu já estava abrindo a Netshoes nos anos 2000. 25. Casado, muito bem, muito feliz, uma família linda, 4 filhos. Ai, que animado. 4 filhos. Dobrei depois. Mas você tem gêmeos no meio? Tenho no final. E foi então, tentar o terceiro, veio já... Dobrou. Menino, menina, o que é? Caroline 14, Marco Antônio 12, aí o Felipe e o Marcinho com 9. Gente, Caroline, coitada, Caroline, de você. Ainda bem que você é a maior, que você deve mandar no geral lá, Ela né? manda, é a princesa lá em casa, ela manda, ela demais. toma conta da casa ali. E foi talvez, eu vou te dizer, a maior surpresa da minha vida. A maior surpresa, porque eu não imaginei, não tem gêmeos na minha família, nunca teve, são idênticos, né? Gente. É uma coisa de Deus. E eu falei, puxa vida, a gente ali estava lá no terceiro ultrassom, então já está meio que acostumado, né, e tal. E no final do ultrassom, o doutor virou e falou, olha, vamos escutar o coração. Eu falei, vamos. Não sei aonde, né, mas vamos. E aí, coração 1. Eu falei, mas por que 1? Para que colocar o número 1? Ele, calma, coração 2. Eu falei, você está de brincadeira, explica isso aí. Ele falou, ó, eles vão separar.
Fiquei chorando uns 3 dias, 2 pastas na mão, e aí toda a nossa programação, tudo que a gente tinha feito, teve que refazer tudo. Meu, e 2 meninos E ainda. 2 meninos, mas foi talvez a maior surpresa da minha vida, então super feliz Hoje estão com... 9 anos. Com 9 anos. Os gêmeos. Que delícia, hein? Eu tenho uma de 7 e uma de 4. E eu falo que quem tem 4 filhos... Eu tenho uma amiga que foi a mesma coisa. Ela tinha uma menina, depois teve um menino, e aí queria um terceiro, engravidou. Naturalmente de gêmeos. Naturalmente. Tem que vir, Deus manda e a gente aceita e cria e vambora. Não, mas eu sempre quis 4 também. Eu era o número. Ah, Eu tenho minhas 2 irmãs, né? Então, família aqui eu tenho a Gra e a Andréia também, Sim. eu sou o maior da família. E eu falei, bom, eu tenho 3, somos em 3, eu quero 3 ou 4, né? Então, por isso que nós tentamos o terceiro e, de repente, Deus Então, aí me você atendeu. já tinha lançado, gente. Quando você lançou, Deus já pegou e falou, peraí, eu vou mandar no pacote, já tá tudo bem. Muito bem, muita história. Você é um vanguardista, assim, eu acho que você tem uma história de sempre estar bem à frente, né, do que na época, inclusive, com a Netshoes. Você já me falou que você começa essa história porque todo mundo era calçadista, era varejista, mas eu queria saber com mais detalhes, assim, por que essa motivação? Na época, você chegou a ter pontos físicos, mas depois você muda para o online. Eu queria que você contasse um pouco dessa transição. Motivação, transição. Eu preciso voltar um pouquinho, porque assim, Flávia, o que aconteceu, né? Eu com 16 anos eu comecei ali com calçados e comecei a entender como varejo, o calçadista, ele era atacado e varejo, então tinha um movimento forte. E eu conheci um primo ali que tinha o mesmo sobrenome, né? Marcelo Conruian. Eu falei, Marcelo Conruian, também sou Conruian. Então eu descobri que os pais eram primos e eu não tinha contato com ele. E ele tomava conta de toda a tecnologia daquele varejista, né? E um dia ele virou para mim e falou, ó, preciso que você me ajude a montar computadores. Eu comecei a desmontar, eu comecei a gostar. E com 17 anos, 18, eu já estava vendendo computadores, porque ficava ali do lado do... Não, gente, a pessoa já... Vamos monetizar esse negócio Vamos monetizar, aqui. isso aí. Ganhar dinheiro. Né? Na época, você imagina, nos anos ali, estou falando de 95, 93, 94. O que era? Então, Os computadores já tinha PC e então tudo? eram montados, né? Você não tinha grandes fabricantes de computadores aqui. Então, eu comecei, a empresa ficava do lado da Santa Efigênia. Então, eu falei, agora eu vou dominar esse negócio. E quando eu comecei lá no Mackenzie, já tinha consórcio dentro do Mackenzie que eu administrava de computadores. Então, com isso, começou a paixão por tecnologia, de entender e pensar e falar, puxa vida, o que esses caras vão fazer com isso dentro de casa? E, obviamente, aqueles modems que se conectavam por telefone e tal. Então, aí veio a paixão por tecnologia e o entendimento do que aquilo poderia transformar a vida das pessoas. E, obviamente, jogando online e tal, você fica antenado com o que está acontecendo ao redor do mundo. E aí começou a bolha da internet, a bolha quebra, a bolha estoura, a bolha é isso. Mas o que de verdade esses caras estão tentando fazer é vender online. Mas aí eu tive um episódio, né, eu perdi meus pais muito cedo e eu falei, bom, agora eu estou trabalhando, eu não tenho muito mais a perder. Conversei com as minhas irmãs, falei, olha, eu vou sair, estou muito bem onde eu estou, mas eu vou sair, eu vou montar minha loja com meu primo, o Agopo, e nós dois vamos para o mundo. Vamos ver o que vai dar. Montar uma loja do quê? Sapatos. Que era o produto que vocês conheciam. Que eram os produtos, conhecia os fornecedores, Sim. conhecia de onde vinha, Franca, Jaú, né? Todo aquele entendimento. Mas queremos vender pela internet. Em 2000, sem recurso. Então foi assim, uma loja de 50 metros quadrados, onde tudo começou, 25 mil reais cada um. Só que eu que montei o sistema junto com o Marcelo, e a gente vai para cá, vai para lá, e vamos vender na internet também. O estoque era publicado. Então foi assim que a vida começou numa loja física, no estacionamento dos meus tios, que eles que me apoiaram nessa história toda. Que massa. Os pais do Agopo. Então com isso a gente conseguiu, por isso todo mundo me pergunta de onde vem o nome Netshoes. Internet com shoes, a abreviação virou Netshoes e vamos embora, porque a gente vai vender online. Não tinha capital para ficar abrindo lojas.
né? Você tinha que viver da própria venda. Sim. Então, a ideia sempre foi, vamos ter uma central e vamos tentar vender por internet para o resto do país. Só que ninguém tinha e-mail, ninguém tinha internet, ninguém tinha nada. Acho que era um pouquinho à frente demais para aquele tempo. Mas, enfim, nós ficamos aí. Então, foi assim que começou a Netshoes, com essa ideia de tentar vender para o resto do Brasil, para aproveitar a escala, os 200 milhões de pessoas e ser o primeiro. Né? Quem sabe a gente consegue uma outra maneira de crescer. Porque não tinha na época, a não ser fora do Brasil, algum player que você tinha como benchmark ou não? Não tinha benchmark, não tinha Então, nada. vamos fazer, é o seguinte, vamos lá, vamos fazer, entendi. Vamos tentar, porque como é um custo baixo, né? Pra você ter ideia, quando a gente abriu a Nets, e eu vou abreviar, tá? Carinhosamente. Carinhosamente. Aqui, quando a gente abriu a Nets em fevereiro de 2000, a gente, praticamente em 2001, a gente conseguiu colocar os primeiros produtos no ar. Mas não tinha acesso, então nós ficamos 3 meses com os produtos no ar até vender o primeiro par. E na época, já tinha foco esportivo ou não? Não, nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro. Então, assim, eram 2 jovens, eu tinha 25, ele tinha 20 anos, a gente queria vender tênis. Tênis, era tênis normal, tipo, tênis. Mas não era sapato fechado, nada disso, era tênis. Não, só que não tinha dinheiro para comprar o tênis, porque o tênis cada par caro. era caro. Então a gente Então aí a gente foi para Jaú com uma Ranger que meu primo tinha, enchemos a Ranger de sapato, voltamos e começamos com sapato de mulher e 6 pares, 6 modelos de Nike. Que era o que deu. Que era o que deu. Entendi. Era o que deu. E para convencer eles a vender, não, mas aqui é uma rua legal, aqui é uma rua de universidade, olha essa loja que bonita. Porque o cara olhava, que loja? Tô vendo um quadrado de 50 metros, então teve todo um convencimento e tal, mas realmente o ponto era legal, porque você estava ali na Universidade de Mackenzie, muito jovem e tal. Sim. Então, o desejo nosso era vender esporte, porque a gente gostava pra caramba de esporte, e ao mesmo tempo vender pela internet, só que aí tinha que casar o dinheiro com tudo isso, com a vontade. E aí em 2001 nós já estávamos vendendo online, e aí seguimos vendendo online, e com físico. E aí em 2014, pelo que eu entendi na cronologia, você já era o cara. Então, se a gente pular de 2001 para 2014, teve muita coisa Sim. no meio do caminho. Mas sim, em 2014, na verdade, a gente tentou até abrir o capital em 2014, mas aí teve o fechamento, né? A janela se fecharam, Sim. a Bolsa o Brasil teve a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo os Black Blocs, né? Onde as manifestações antipolíticas. Então, nós não conseguimos ali, o mercado não estava favorável. Mas sim, em 2007... 2005 nós tomamos a decisão de só vender esporte, por uma simples razão. Além de a gente gostar, o esporte era muito menos distribuído no país. Então, um tênis, vamos falar de tênis, né, no primeiro momento. Depois a Netshoes acabou vendendo tudo para esporte. Mas no primeiro momento, o tênis era muito mais raro de ser encontrado, então ele era buscado na internet. E a taxa de conversão, ou seja, cada dinheiro investido em cima dele fazia muito mais sentido do que o dinheiro investido em sapato, porque o sapato já estava pulverizado. Então, com isso, nós conseguimos... peraí, além de a gente gostar, ele vende mais e vende mais fácil. Sim. E tem um valor agregado maior. Então, fechamos aí. Mudamos o portfólio inteiro para esporte. Em 2006, nós recebemos uma carta ali da Santa Casa que alugava para a gente a loja, falando, olha, eu vou vender, se vocês quiserem comprar, senão o Mackenzie já vai comprar, vocês têm a preferência. A gente falou, cara, não tenho dinheiro nem para... Não tenho dinheiro para nada. Tá tudo em tênis, Tá tudo em estoque, cara. O que esses caras estão me pedindo agora para comprar um imóvel? E o que eu vou fazer com esse imóvel? Não vou fazer nada com esse imóvel. E aí? Aí negociamos, ganhamos 20 meses aí para sair do lugar, mas foi aí que veio o clique. Falou, já que a gente vai sair, já vamos virar online de uma vez. Não vai ter mais loja, a gente não precisa mais. No meio do caminho, abrimos loja em academia, porque você colocava um totem. Sim. Em 2004, a gente já tinha loja em academia, que são aquelas lojas de 10 metros quadrados, só que tinha um totem, um computador, PC, aquele Sim. cabeção, né, monitor, e as pessoas olhavam no PC, falavam, nossa, mas isso aqui está tudo disponível? Tá.
Aí a gente levava o tênis no dia seguinte, eles compravam. Quer dizer, o teu catálogo era online? Era online. Meu catálogo sempre foi online desde o início, que é a coisa mais simples do mundo, né? Hoje. É que na época, né, quando você olha pra época, meu, imagina, era esquisitíssimo, né? Uma vez o Come Together com o Stélio, o Tolda lá, Mercado Livre, ele fala assim, gente, que as pessoas perguntavam, como assim você vai vender pela internet? Mas e como assim? Como é que vai entregar? E como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Porque assim, tem E muita se não coisa. servir? E se não servir? Uma logística reversa, enfim. Loucura, que hoje parece simples, né? Nossa, super comum. E aí você começou a abrir esses pontos na academia, que já Pontos tinha em uma academia, demanda lá. já enfim. tinha demanda, era um lugar que todo mundo precisava. Óbvio. E aí não cabe o estoque ali. Você tem uma loja de 10 metros quadrados. Sim. Então teve a Netfit, né? Era a Netfit. A Netshoes falou, vamos fazer o seguinte, vamos fechar tudo isso e vamos vender só online. Então fechamos as lojas físicas, que eram as Netfit e a Netshoes. Migramos para um armazém do meu padrinho, onde o meu avô tinha construído uma fábrica de sapato, então tinha uma energia toda Nossa. incrível ali. Ficamos ali 2 anos, porque lotou em 1 ano e meio, já explodiu, porque a gente chegou lá, 800 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, estava jogando bola ali dentro. Em 1 ano e meio lotou tudo de estoque, né? Sapato, camisa de clube, aí começou a história de camisa de clube. Sim. Começamos a fazer as lojas de clube em 2007, porque os clubes não sabiam explorar um asset incrível que eles têm, que é a marca, produto licenciado, produto oficial. Cara, hoje isso já tá assim, Hoje, ainda vou te dizer que não está tudo como deveria, porque na minha visão deveria ser tudo integrado, né? Você com o app do Corinthians, por exemplo, deveria comprar a cadeira, a pipoca, o jogo e o replay, né? Deveria estar tudo, mas ainda não, acho que tem um caminho ainda pela frente. Mas a gente começou fazendo as lojas de clube, então aí sim a Netshoes explodiu em relação ao online, porque ela focou no online, fechou as lojas físicas e começou a fazer projetos especiais, como lojas de clube e tudo mais. Aí em 2009 a gente teve o aporte da Tiger Global, né, famosa, você conhece eles, foram considerados talvez o fundo mais importante em tecnologia, um dos fundos mais importantes em tecnologia do mundo. Quero te fazer uma pergunta. Porque aí, o cara saiu lá do armazém, não sei o que, até aí tudo bem, você era um cara formado no Mackenzie e tal, mas sem nenhum histórico de empreendedorismo sim, mas não esse empreendedor que vai buscar funding num fundo lá fora. Que coragem e que ousadia. Como é que foi essa jornada? Olha, eu vou te dizer que teve um pouco de sorte aí na história também, porque nós recebemos uma ligação de um argentino da McKinsey, falando um portunhol. O meu inglês naquela época não passava de 150 palavras, meu primo não, meu primo mandava muito bem. Eu falei, agora vou falar com esse argentino que eu acho que é trote. Esse cara tá querendo aplicar para cima da gente. Sabe que o armênio é desconfiado, mas né? tem que ser mesmo. Aí esse cara tá querendo aplicar um golpe em cima da gente aqui. Ele falou, não, sabe o que que é? Ele está dizendo que tem um fundo gringo que está procurando empresas que estão se destacando em e-commerce na América Latina e ele achou a Netshoes e ele quer apresentar a Netshoes para o gringo. Falei, bom, vamos ver o que vai dar. 5 dias depois, o Lee Fixel estava aqui. Era o famoso gringo, um dos heads da Tiger. Chegou aqui, visitou a gente, falou, nossa, adorei vocês estão bem organizados. Vocês têm um CD, vocês têm a tecnologia, vocês têm atendimento ao cliente. A Netshoes sempre teve Muito, né? tarado por atendimento ao cliente, assim, customer centric desde o início. Cara, vocês têm fundamentos interessantes. Aí foi jantar no Fogo de Chão, né? Fogo de Chão. Fogo de Chão. Primeira vez dele no Brasil, só tinha investido no Mercado Livre como empresa pública, ele não tinha nenhum VC aqui. Quero 30% da companhia de vocês. Assim, no primeiro dia, Flávio, ele baixou aqui, ficou aqui um dia com a gente. A gente falou, ok, deu uma gaguejada, falei, ok, você volta lá para Nova York, que a gente vai pensar. Aí que a gente começou a ir atrás, porque até então... Vamos dar um bid nisso aí. Como é que é o negócio? A gente tá bem na fita, hein, meu? Vamos ver como é que a gente tá aqui agora no Brasil. Exato, a gente não tinha a mínima noção do que fazer. Que máximo. Falei, cara, será que é verdade? Só que acho que foi uma semana depois, veio outro fundo. E aí começou um pouco de bid entre eles e tal. Falei, pô, é verdade mesmo, né? E esse processo durou
Com o due diligence, estava acho que uns 4 meses. Rápido até, né? E a gente acabou assinando em dezembro de 2009 com a Tiger, né? E aí gostamos do cara, na verdade. Ele era o cara. E aí foi outro aprendizado, né? Porque quando você assina com alguém, na verdade ali você começou a vender a sua empresa. Já você pega um caminho já onde você fala, bom, se esse cara está entrando aqui, ele vai ter que sair um dia, Sim. então a gente vai ter que se preparar. E aí começou o conselho, começou a entender. Foi muito importante ter ele dentro de casa, porque ele trouxe tudo que estava acontecendo no mundo. Sim. Então todas as tendências, ele virou para mim em 2010 e falou, foca tudo em mobile. Porque agora você vai receber uma avalanche de mobile. Em 2011 lançamos o app. Ninguém tinha, ninguém nem falava E o negócio disso. do sapato que você fazia assim, Cara, ó. 3D, shoe fitter, que era uma comparação do seu tênis antigo com o tênis novo. Então, aí a gente começou a ter um cara que dava algumas dicas de tecnologia lá de fora, mas de massa, de tendência. Sim. E a gente adaptava as coisas aqui para o Brasil. Então, foi muito legal ter ele, e depois ele abriu a porta para outros fundos. Então, a gente teve a Temasek, a GIC, 2 fundos gigantes de Singapura. A Iconic, que é um super cara do Vale do Silício. Então, me orgulho muito. Grande, só cara grande. E o melhor é isso, é quando você não quer vender, o povo quer entrar. Porque quando você está na busca, a gente tem isso todo dia. A nossa vida é essa, como Venture Capital. A gente vai atrás de muita gente que nem está no radar. Mas tem muita gente que já nasce, porque hoje isso já está muito mais difundido, com uma tese de buscar investimento. No teu caso, não, o cara bate na porta, quer dizer, você estava realmente aparecendo para o mundo sem nem saber, né? Sem nem saber. Que loucura. Você falou tudo. Que Sem legal. nem saber, a gente foi aparecendo. Essa história de maior é como se a gente não imaginava. Aí é óbvio que você fala, e os benchmarks? Comparavam muito a Netshoes com as apps. Tá, Né? Pela cultura, especialmente pelo tipo de produto, porque ambos vendiam calçados como core, né? Depois veio roupa, depois veio acessório e tal. Mas pelo tipo de produto, pela cultura do customer center. Quer dizer, o cliente no centro, todas as decisões que nós tomamos e até hoje a Nets toma, ela tem como foco, primeiro, a satisfação do cliente, e aí depois a gente entende o que aconteceu. Né? Primeiro ele está feliz. Resolve com o cliente primeiro. Depois... resolve, arruma, depois se arruma o processo para não se repetir mais. Né? Então, esse mantra do Delivering Happiness, né, que foi escrito por eles e tal, de repente, quando a gente viu, existia as Zappos nos Estados Unidos e a Netshoes na América Latina. Falei, mas será que isso é verdade? E pelo volume era. Né? Tem uma história muito incrível. Em 2011, eu fui até a Nike, a Go, o Lee, porque eles chamaram a gente. A Nike chamou a Netshoes e falou, eu preciso entender o que vocês estão fazendo no Brasil. Porque a gente não vende quase nada online, vocês só vendem online e são milhões de pares. Phil Knight me aparece na reunião. Meu! Aperta a nossa mão e fala, good job, guys. Aí você falou, mãe, cumpri, né? Cumpri a missão. Check na vida. Os caras estavam na reunião, que era o general, o general manager aqui, ali e tal. Nós nunca tínhamos visto o Phil Knight. Eu falei, então, o problema é de vocês. Eu já vi, agora cumpri minha missão, ele apertou minha mão. Eu quero tudo que eu estou pedindo e vamos arrebentar. E ainda mandou um falou, Phil. Exato. Então, assim, realmente a Netshoes, ela foi um case mundial, vamos dizer assim. Tiveram cópias na Rússia, na África do Sul. É mesmo? Várias cópias de Nets por aí. O mesmo modelinho, né? O mesmo site. A mesma tecnologia, então estou bem orgulhoso aí do que foi feito. O que você acha que te diferenciou, então, assim, pensando nesses caras que te usaram como benchmark, de onde que sai essa essência, essa coisa, de onde está o diferencial? Eu acho que primeiro eles perceberam que era possível vender produtos que você precisa experimentar. Se você pegar as ondas, né, de penetração de vendas pela internet, livro, CD, DVD, eletrônico, tudo aquilo que a gente sabe que é facilmente comparável. Sim. Mas o tênis, a roupa, elas sempre tiveram um estigma de, isso aqui não sei. Tem que provar. Tem que provar, e se não servir, vai ter um índice de devolução. Então, primeiro impacto foi, cara, é possível. Segundo impacto foi, se vender marca desejada para países onde a distribuição não é tão boa, porque eu entendo que aqui no Brasil nós pulamos uma etapa. O e-commerce ajudou o Brasil
né? Enquanto os Estados Unidos agora está fechando algumas lojas em alguns lugares por excesso de oferta, Sim. aqui no Brasil, um país continental, pouco desenvolvido no interior, quando chega um e-commerce, você consegue abastecer de maneira democrática todo mundo. Sim. Vamos lembrar que, 2005 tinha um ônibus de pessoal do interior que vinha para os shoppings aqui em São Paulo comprar produtos. Sim. Você lembra disso? No Brás e assim, ainda até hoje tem, mas obviamente hoje é bem diferente porque já tem um acesso diferente. Já tem um acesso. Então, quando subiu o e-commerce, o acesso ficou equilibrado. E você consegue vender a preço de São Paulo para qualquer lugar do Brasil. Sim. Óbvio, eu não estou colocando questões tributárias, Não, esquece nem porque vamos- isso aí é, nem vamos falar nem vamos disso, falar que isso aí disso. o Brasil, É. quem sabe agora se resolve. Mas com isso a gente conseguiu. Então, quando o pessoal entendeu isso, aí obviamente vem a mágica de Nets, atendimento a cliente, tecnologia, inovação. Copiar um modelo, você consegue colocar isso no ar, depois de um certo tempo você perde a mágica. Mas para um primeiro start, você está copiando um modelo que deu certo. Sim. Quer dizer, as pessoas tiveram aderência a esse modelo. Não foi isso que aconteceu, mas algumas cópias caíram no meio do caminho. Execução, inovação, até o próprio apoio de grandes marcas como Nike, Adidas, Puma, Mizuno. Precisa ver se eles tiveram o apoio. Sim. Mas na teoria a gente testou a tese. Então as cópias vieram em cima da tese. Sim, Aí depois sim. eles foram, de certa maneira, tomando o seu caminho. Seleção natural. Seleção Aqueles natural. caras que conseguiram continuar operando e os que não foram caindo e tentando outras teses por aí. E outras teses por aí. Muito bem, muito bem. Por isso que eu falo, gente, é uma loucura, né? Quando você lançou um negócio, não sabia nem um dia, hoje com certeza você foi muito mais além do que você imaginava. Uma coisa que eu acho que a gente chegou aqui conversando sobre isso nos bastidores, que não é uma coisa simples para o empreendedor, né? Você trabalhou muitos anos de maneira independente também, quando você não tinha o funding, enfim. E aí você trouxe investidores estratégicos para o negócio, porque eles vieram e você disse, ok, venham, né? O que é, assim, como empreendedor, o que isso mudou para você quando você recebeu o fundo? Falo isso também, acho que até para que empreendedores te ouçam Sim. aqui, para quando recebem esse novo sócio no CapTable. Eu vou te dizer que eu não teria chegado onde cheguei se eu não tivesse tido a abertura ou tivesse colocado esses caras no meu CapTable, né? E simples porque eu não fui formado como empreendedor. O empreendedor ele não nasce formado, ele vai se formando ao longo do tempo. E faz parte da vida colocar essas ajudas para você. Sim. Aí cabe a você acessar a ajuda ou não. Ali eu tive meu sócio por muito tempo, depois eu tive grandes caras trabalhando comigo, né? E muito orgulho do time que foi formado. E parte disso era a minha estrutura de capital. E eu tinha que corrigir, até porque no Brasil, quanto mais você cresce com estoque, varejista sabe disso, Muito. mais dinheiro você precisa. Sim. Naquele tempo, a gente inventou o Marketplace em 2007, mas não tinha seller em 2007. Então não adiantava inventar o Marketplace se você não tinha quem te vendesse. Sim. Mas, idealmente, eles complementaram demais a Netshoes. Então eles ajudaram na estrutura de capital, abriram portas com outros fornecedores gringos. E você vai ganhando, a governança ajudou bastante a gente a criar um conselho, a se organizar, a tomar decisões. Então eu diria que faz parte da sua jornada de empreendedor. Dificilmente, eu acredito, eu não conheço muitas histórias de caras que foram sozinhos até o final. Sim. Então, nas minhas novas empresas, eu já abri com novos investidores, porque eu acredito sempre que mais gente do bem vai te ajudar. Obviamente que, se você escolher mal, né, e isso faz parte da nossa vida, Sim. você pode escolher mal em diversos, né, pode na sua família, Sim. em casa, fora, enfim, você vai ter que escolher. E a gente foi muito feliz nas escolhas, eles ajudaram bastante a gente na caminhada. Sempre nessa caminhada vão ter momentos legais e vão ter momentos duros.
Então a Nets teve momentos duros, muitos deles, né? E aí é a hora que você tem que chegar a todo mundo, manter sua transparência, manter sua calma, falar, cara, estamos trabalhando para resolver, nós vamos resolver. Sim, sim. E eles entendem, porque eles estão no mesmo barco que você. Então acho que aí faz um pouco de realmente ter o fit, né? Então o único conselho que eu posso dar, ou ajudar os outros empreendedores acho muito legal vocês terem gente nova com vocês para ajudar, mas façam bem a escolha, para não ter depois lá na frente, né? Tem que ter é o que você falou, gostei do cara, né? Quando você tem uma empatia, tem uma sinergia, a gente sente, tem uma coisa que te diz, é aqui, é por aqui, né? Você fala da questão dos duros momentos do empreendedorismo, das resiliências e tanto de varejo, né, gente? Porque empreender no Brasil não é fácil, empreender em varejo, então, meu Deus, vocês são muito corajosos e a gente, né, apoia isso. Da questão do IPO, você chegou, cara, você foi numa jornada da fundação ao IPO, sabe? Que hoje é o que todo mundo, né, olha e tal. O que mudou na sua vida depois do IPO? Porque mudou muita coisa. E aí muda coisas para a empresa, mudaram coisas, enfim, para todo mundo. O que mudou para o Márcio? Bom, para mim, a minha jornada toda, né, como eu diria, eu sempre falo que o tio do Homem-Aranha tinha razão quando ele fala, né, grandes poderes e grandes responsabilidades. Sim. Então, conforme a empresa vai crescendo e você vai tomando mais responsabilidades, eu ganhei mais uma, que não era ter só meia dúzia de investidores. O mercado inteiro podendo investir na Nets. Sim. E ninguém investe ali porque é bonzinho, né? Eles investem na Nets porque eles entendem que eles vão ter uma recuperação. Então eu te diria que a responsabilidade, o peso de estar carregando uma empresa que tem o seu guide lá colocado, tem suas premissas, seus fundamentos expostos, ele aumenta demais. Sim. Então a empresa precisa estar preparada para isso. Óbvio que ninguém nasce de novo preparado, então você vai treinando ao longo do tempo, por isso que é importante ter outros sócios. Sim. Porque eles vão te treinando para chegar lá, né? Você não chega na Série A sem passar pela D, pela C. E olha que ainda cai, né? E ainda cai, tem os rebaixamentos volta. ali. Então é exatamente o mesmo caminho, mas o que mudou foi que realmente a carga operacional do dia a dia, de manter o status quo da companhia era diferente. E o fato de você ser público, isso é como se... Tem uma coisa que eu já conversei com vários caras que chegaram no IPO também, e algo que ter você precificado ou a sua competência ligada ao preço de ação, isso pode te ajudar e pode te detonar. Então, o que eu mais escutei antes do IPO foi, don't worry, não se preocupa com o preço da ação, porque ele vai variar. Sim. E ele vai variar por N motivos. Você pode ser setorial, pode ser político, economia, pode vir uma pandemia, pode acontecer um monte de coisa e o preço da ação vai variar. Então não pega aquilo para você e trata aquilo como um demérito ou muito mérito. Sim. Então fixa no seu caminho. E isso são coisas que você precisa estar preparado para um IPO, tirando ali toda a parte de primeiro abrir o capital nos Estados Unidos. Isso é muito engraçado porque quando nós montamos o time, eles não sabiam como era, porque ninguém tinha feito. Então teve um complicômetro que a gente achava que ia abrir em 4 meses e tomou 6 meses, porque não tinha benchmark. Não tinha nenhum escritório no Brasil que tinha feito isso ainda. Então o escritório era americano-brasileiro. Não, mas americano-brasileiro, mas também não conhecia direito, não sabia qual lei que vai se aplicar, qual o regulamento que a gente vai... Então teve ali um discovery ali, teve que ir descobrindo gradualmente. Sim. Mas foi um processo muito legal. A gente acabou abrindo a janela aí de 17 com a IPO. Deu muita repercussão. Aí a Nets, que sempre estava também nos noticiários, continuou nos noticiários. O time sentiu, né, o baque do preço de ação, sobe, desce. Mas mudou, tudo isso que eu te comentei aqui. Eu acho que foi um super aprendizado e eu sou muito grato por essa jornada. Sim. Porque... realmente começar com uma loja ali de 50 metros, né, 25 mil reais, chegar num IPO nos Estados Unidos, isso mostra o quanto a gente foi esponjinha. Ainda teve shake hands no meio do caminho, né? Teve tudo que você imagina ali no meio do caminho. Né? Então, ainda teve o Phil Knight ali. Né? Não dá, né? Mas que demais, assim. Mas o que você falou é muito, muito interessante, porque
você ser precificado é algo que a ação está personificada, né? Assim, isso é. E aí a tua equipe sentir, o teu time sentir, você tem que preparar todo mundo, tem que colocar um psicólogo lá dentro para poder dar um reforço ali de inteligência emocional para todo mundo, né? E é talvez, quando a gente olha, assistindo agora várias séries que saíram, né, da WeWork, Spotify. Do Spotify. Eu vejo muitas similaridades, porque a maioria das empresas tech, elas são empresas jovens, formadas por caras jovens, Sim. caras que são sensacionais, né? São caras extremamente inteligentes, são caras ambiciosos no bom sentido da palavra, Sim. mas não viveram, né, essas experiências. Sim. Então, quando você depara com uma experiência num IPO, onde, putz, parece super mágico, né? Um IPO em Nova York, o time comemora, no dia seguinte a ação cai, depois ela sobe, de repente ela sobe, aí todo mundo, uau, aí começam a fazer conta, né? O que vai fazer? Stock Options Plan, assim, né? Então você começa... É uma pressão. É uma pressão que você não tinha antes. Antes não existia essa pressão. Então você ganha uma pressão adicional para um time eventualmente mais júnior nesse quesito. Então, ali talvez é uma composição de time, né? E você vai aprendendo de novo, né? E mais uma vez eu falo aqui, eu vejo hoje algumas séries aí, são vários pontos ali que você fala, nossa, eu já passei por isso, porque de verdade você é muito rápido, né? E tem outra coisa, empresa de... Você perguntar, eu considero que a Netshoes se refundou em 2007, pelo fato de ter fechado a loja física e ido para o online. Quer dizer, 10 anos depois, ela está fazendo um IPO. Então, realmente, tudo muito rápido. Você tem que preparar bem o time, inteligência emocional, tudo isso faz parte do... Faz muito parte. E não é uma coisa linear, né? Faz prova, assim... Gente, é um negócio ali, eu falo, quem empreende já, o empreendedor, ele tem que ter no perfil dele, ele tem que ter a resiliência, ele tem que ter a reinvenção o tempo todo. O Eladio também falou isso o Eladio, que é da Payface, falou isso num episódio. Ele falou, olha, eu aprendi a ser basal. Nem feliz demais, nem triste demais, porque às vezes as notícias, elas vêm, tem 3 notícias durante o dia, uma é perdeu o cliente, outra é ganhou o cliente, outra é a receita do outro. Ele falou, cara, se eu for me pegar em cada coisa ali que está acontecendo, eu não levanto no dia seguinte. Assim como se eu também me animar demais e ficar muito animado, se a primeira coisa que acontece, eu também caio, né, de um espírito aqui de super, hiper animado para meu Deus, amanhã eu não vou trabalhar. Porque, assim, Difícil, é difícil, porque quando eu conversei muito com investidores americanos, né? Por que a gente não conseguiu abrir o capital no Brasil? Os investidores brasileiros não estavam preparados para empresas de tecnologia. Né? Hoje, pós-pandemia, nós tivemos a primeira leva de empresas de tecnologia. Sim. Isso foi 2021, 2022. Então, para você ver, eu estou falando de 2017, quando eu tentei abrir... Já deu um pé para trás ainda. E já deu pé para trás. Né? Então, o Brasil não tinha essa cultura. Está começando a própria cultura de VC, então o Brasil está ainda. Mas... Quando a gente olha para isso tudo, eu não conseguia abrir o capital no Brasil. Mas conversando com investidores gringos, era engraçado, a visão completamente oposta. Fique tranquilo, vocês têm uma jornada muito incrível para fazer. A Netshoes ainda tem muita coisa para expandir, tem marca própria, tem Argentina, tem México, que nós abrimos operação lá. Então, a visão deles não é de curto prazo. Só que isso não se reflete no time. O time com preço de ação, com pressão, porque a pressão vem daqui, a pressão é Brasil, venda, expansão. Então, as culturas não batem, você precisa ficar muito atento com isso, porque o americano, com a cultura dele de médio e longo prazo, e o Brasil com uma cultura de curto prazo e um mar não calmo, é um sinal... Ai, gente, eu tomaria aqui, eu nem trouxe café, só trouxe água, mas ficaria aqui te ouvindo assim a tarde inteira. Queria, para a gente ir caminhando para o fim, depois você vende, né? Tipo, você arrumou mais coisas aí nessa jornada. E aí você teve lá a venda para Magalu, para o grupo Magalu. E aí eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência, porque fundou, cresceu, reinventou, mudou, abriu capital. E aí, né, você primeiro teve o funding, depois capital e depois vendeu. E aí?
Essa talvez tenha sido a parte mais difícil de todas, né? Porque você está planejando uma venda da companhia, a gente teve um momento de ação com preço menor, né? Enfim, acontece, né? Hoje a gente está vendo empresas também descontadas. Sim. Netshoes sempre foi um asset querido, né? Todo mundo, a gente quase vendeu a companhia várias vezes ao longo dos anos. Imagino. Quase, era aqui, ali, vamos para cá, vai para lá, vários interessados. E M&A, você sabe que não é uma coisa muito trivial, né, de acontecer. E ao longo do caminho, chegou um determinado momento que eu coloquei na cabeça, falei, não, agora chegou a hora de realmente efetuar a venda, por diversos motivos que estavam, naquele momento, alinhamento, né, dos astros. E nós começamos um processo estruturado, vários, como eu comentei, um asset muito querido, uma das empresas mais reconhecidas no Brasil, entre as top 50. Então, tudo isso ajudou a gente e o Magazine, depois acabou a Centauro também entrando no BID, teve outros caras que não entraram no BID, pela lei de Nova York. Então, e era muito difícil eu conseguir a venda também, porque a Netshoes estava amarrada à SEC, a Nova York. E aqui no Brasil não é trivial entender isso também. Então teve um momento ali de, não estou entendendo, Márcio, é para levar isso, é para comprar aquilo. E Argentina e México, aí eu fiz a venda de Argentina e México separadamente. Nossa. Nós vendemos as duas empresas localmente e aí sim eu consegui ficar com o Brasil enxuto, lucrativo, que o pessoal falou, agora dá para chegar. Entendi. E aí com isso, a família Trajano é incrível, né? Eu não conhecia tão bem assim. Mas no processo eu acabei conhecendo, eles acabaram fazendo a primeira oferta, depois tiveram a contra-oferta. E aí foi um bid maluco. Que a gente acompanhou de fora, né? Esse foi o momento mais difícil que eu passei na Nets. Esse bid maluco, porque você acordava. Se você falou para mim que você acorda com uma notícia ruim e dorme com outra, você imagina naquele tempo, eu acordando com um bid e eu tendo 3 empresas públicas e a gente tinha que fazer o release toda hora. Tinha que esperar o mercado fechar. E o time falava assim, mas chefe, o que está acontecendo? Falar o quê? Estamos tentando o melhor possível. Sim. E eu tinha que, o meu desafio era o melhor possível para os shareholders, para os funcionários, né? Eu tinha que equalizar uma situação onde eu não podia, eu tinha que fazer o melhor possível. E deu tudo certo, no final do dia a venda foi efetuada, teve 90% de aprovação dos acionistas. E depois eu fiquei mais um ano ali com o Fred, passando o bastão, né? Hoje, aí depois fiquei mais um tempinho no conselho, saí recentemente para poder tocar as outras companhias. Sim. E hoje minha irmã, que me acompanhou nessa jornada incrível, né? Ela é uma pessoa maravilhosa e ela tá lá tocando a Nets agora. Muito bem, isso é legal também, né? A família, você trabalhou com a família o tempo todo, né? Família, e isso, assim, família é tudo. Eu diria, só cheguei aqui pela família. O Rodão falou que a meta dele era assim, a gente trabalha junto, mas a nossa meta é ceiar junto no Natal, é estar junto na mesa, né? Porque é difícil, né? Família, eu falo por mim aqui, você tem o tempo todo ali as coisas para debater, enfim, as coisas se confundem, por isso que a governança é importante, mas no fim você tem ali aquela coisa que é essência, não tem muito jeito, né? Não, a família é tudo, assim, desde o início, né? A família era inteira de empreendedores, Sim. cada um no seu mundo, fábrica aqui, loja Sim. aqui. Você não escutava nada diferente disso. Então, você cresce com isso e você também, na primeira oportunidade, você faz o que você aprendeu. Exato. Você colocou em prática tudo que no fim você estava ali vivendo já, É né? isso, é exatamente isso. Eu coloquei em prática o que eu vivi com 10 anos, com 12 anos, com 16 anos. Sempre tive o apoio deles. Então, desde o meu padrinho, minha tia, minhas irmãs foram incríveis nesse processo, porque elas falaram, vai, se você quebrar, nós estamos aqui. Olha que máximo. Pode ir, você não fica tranquilo que você vai ter um lugar para ficar, vai. Então, isso te dá uma segurança incrível. Quem te inspira? Eu não tenho, assim, uma pessoa clara na minha... Eu gosto muito de aprender, de me cercar de pessoas boas e pegar um pouco de cada uma. Então, eu não tenho, acho que a diversidade que acaba montando um caráter, Sim, né? sim. Então, eu não tenho, assim, uma pessoa tão clara,
mas eu gosto sempre de estar perto de pessoas boas para poder cada vez mais e pegando, puxa, esse cara me ensinou hoje, tem de mais uma lição aqui, mais uma ali, e assim você vai indo. Você vai se construindo. Você vai se construindo. É, muito legal você falar isso. Muito, muito legal. Eu penso assim também. Óbvio que tem algumas pessoas que a gente, não sei se a gente se inspira, mas a gente deve uma certa, né, assim, como o pai, a mãe, né, e que colocam tantas projeções enfim, a tua família. Sempre tem alguém que você fala, putz, meu pai precisava ter visto isso, precisava ter visto. Seus pais, no fim, não viram você empreendendo, né, assim, e chegando. Mas estão vendo, estão vendo. De algum jeito Ah, estão sim, vendo. com certeza. E com orgulho. E hoje você tem o seu legado passado para os seus filhos, também estão vendo, estão vivendo. Então, é muito legal, né? Ser filho de empreendedor não é fácil, não. Meu pai teve uma microempresinha lá. Minha mãe sempre era uma funcionária pública que ganhava o dinheirinho dela e tal. E meu pai era, ai, meu Deus, hoje eu tenho cliente. No outro dia, ai, meu Deus, não tenho cliente. Então, eu sei bem também como é que é isso, mas é muito bom. É assim bom. mesmo. Vamos caminhar para o fim? Porque Vamos. essa conversa aqui, gente, não tem fim. Comigo não tem fim. A gente faz um hi-bye, que é um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Nem sempre a gente consegue, mas um livro. Um livro. Um livro. Preciso confessar um negócio aqui. Eu não gosto muito de livros, tá? Porque eles são muito extensos, demoram demais. Eu gostaria que tivesse um resumo. Ótimo. E aí já tem alguns apps agora, o audiolivro, que em 10 minutos, 15 minutos, eles prometem... Aquilo que você não precisa nem perder seu tempo. Não, assim, não é perder, mas eu acho que a novela demora demais. Entendi. Entendeu? Então, mas tem um livro que acabou mudando o meu conceito de e-commerce, que é o famoso Cauda Longa, que todo mundo leu. Sim. Pelo menos quem começou no e-commerce deveria ter lido, né? Porque naquele momento você não tinha noção do que era o e-commerce, de como ele poderia ser formado e tal. E aí esse livro, eu não lembro o autor agora, fugiu, mas... a gente procura, depois a gente dá um jeito aqui. Ele deu uma clareada nas ideias. E aí de lá para cá eu comecei no resumo, porque eu falava, não dá. Gente, posso confessar, não posso colocar essa pessoa aqui, mas eu conheço alguém tão parecido com você, mora lá em casa. Bom, vamos lá. Uma pessoa. Uma pessoa. Bom, difícil uma pessoa, né? Bom, primeiro eu já te falei, família é tudo, então difícil, mas acho que as pessoas que marcam mais são aquelas que te pegam desde criancinha. Então eu diria que numa primeira fase minha mãe. E depois minha tia. Mulheres fortes. Muito fortes. Muito bom. E mulher, quando a mulher é forte, ela é diferente de um homem forte. Né? A mulher, ela segura, ela sustenta a família de um jeito que... Mas você fala, nossa, ela faz muita falta, mas quando ela estava presente, ela conectava todo mundo. Sim. Então isso não tem preço. E deixou legado, né? Porque se você até hoje tem isso e aprendeu da família ser essa coisa tão importante para você, certamente é algo que a sua mãe que te ensinou. Né? E só para falar, minha tia Osana, né? Que é a irmã dela e que foi a mãe do meu primo e que depois da minha mãe, ela segurou a barra, infelizmente, um ano atrás, ela... Mas viu tudo. Uma frase. Essa eu peguei emprestada da Nike, quando eu tive lá em Beaverton. Foi incrível, porque um cara, ele fez um tour com a gente, explicando tudo. Ele trabalhou com o Phil Knight desde o tempo de 1900 e bolinha. Simplify and go. Simplifique e vai. Simples assim, sabe? Porque hoje... quando você toca uma empresa e a empresa começa a ficar muito robusta, muito processo, cara, inevitavelmente você vai cair em valas sem fim. Né? Então, simplify and go. Muito bom. E um sonho? O sonho, eu não tenho... Acho que assim, eu já realizei muita coisa na minha vida. Então, o sonho, ele vai mudando. Conforme você vai também crescendo, você vai atingindo. Eu gosto muito de conceito de pequenas batalhas ou de pequenos sonhos. Sim. Eu não tenho um grande sonho. Eu diria que eu realizei, assim, eu sou muito agradecido por tudo. Eu fiz muita coisa legal. Ainda tenho muita coisa para entregar.
Eu não tenho. Eu acho que o mais importante para mim agora é deixar o legado, né? De poder transmitir um pouco do que foi feito, de estando ali mentorando alguns outros jovens, eu sinto que dá para fazer a diferença. Sim, muito. E acho que é por aí o caminho, de ir construindo novas batalhas e pequenos sonhos, e você vai atingindo a cada dia um pouquinho. Muito bem, Márcio. Com Ruyan, que eu aprendi só no final a falar. Eu quero te agradecer muito. Eu aprendi muito com você hoje aqui. Você foi uma dessas pessoas que me ensinou. Eu sou chorona também, me emociono. Também sou muito assim, a família é uma coisa, é a principal referência na minha vida, né? Tanto que eu trabalho em família e acho que isso faz muita diferença também. E muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado, ter ensinado, por estar perto. A gente tem um privilégio de ter você perto, então obrigada demais. Flávia, de novo, obrigado. Espero ter contribuído aí com quem... Você tem um público super, né, seleto aqui. E boa sorte aí também com a RAI, né? E vou tá sempre contribuindo quando puder aqui com vocês, ok? Com certeza. Valeu, Obrigada. viu? Obrigado. Obrigada. E você que ficou com a gente aqui até o final, ouvindo esse papo bom, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, no Spotify, para você ser sempre avisado ou avisada sempre que um novo episódio for ao ar. E eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to